Enquanto nós vamos ofertando, abra sua Bíblia, Lucas 15. Os irmãos encontraram Lucas 15, a partir do versículo 11, uma história bem conhecida, uma parábola muito conhecida dos irmãos, a parábola do filho pródigo. Disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, algumas traduções está caindo em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ao seu pai, e quando estava ao longe, viu o seu pai, e se moveu de última compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Amém. Irmãos, essa parábola é uma parábola que ela se encontra só nesse texto. Essa parábola ela não se encontra em mais nenhum outro evangelho, igual tem do cego Bartimeu. Não tem, só tem nesse texto a parábola deste jovem. Jesus ele estava contando uma parábola, e quem ouviu eram os publicanos, os pecadores, os fariseus, os escribas. Todas essas pessoas ouviam a mensagem, e Jesus estava, como de costume, contando parábolas. Por que parábolas? Porque Jesus explicava as complexidades do reino de Deus por intermédio de parábolas, exemplos do cotidiano que eles viviam, para poder exemplificar coisas que eram tão complexas de se explicar se não fosse por intermédio de parábolas. Então Jesus ele pegava as coisas mais complexas e conseguia transformá-las no cotidiano, e explicava para que todas as pessoas tivessem um entendimento do que ele estava querendo dizer. E aqui Jesus ele faz uma parábola interessante. Na versão em inglês diz the lost son, o filho perdido, não filho pródigo, porque aquele jovem de fato ele estava perdido. Nós vamos entender por que diz o filho pródigo. Alguém aqui sabe o que é pródigo? Não é prodígio, não. Você me fala prodígio no lugar de pródigo. Filho pródigo. Alguém sabe o que é filho pródigo? A palavra pródigo significa esbanjador. Esse jovem ele tinha alguns maus hábitos, irmãos.
E antes de entrar na mensagem, o texto diz quem era esse rapaz. O texto diz quem era esse rapaz. Só o termo diz que o filho pródigo, um filho que esbanjava, um filho que ele era esbanjador, um filho que já mostra uma das características de quem era aquele jovem. E por que Jesus estava contando aquilo? Jesus, ele meio que está traçando um paralelo entre o filho pródigo e a humanidade. Ele está traçando um exemplo de o pai daquele jovem sendo Deus e a humanidade sendo aquele filho pródigo, sendo aquele filho que ele não valoriza nada. Nós vemos que aquele rapaz, ele tinha péssimas qualidades, ele tinha péssimas manias, ele pensava de uma maneira extremamente equivocada. E Jesus faz questão de contar a história dele. Por que Jesus faz questão de contar a história dele? É ver como que o homem, ele é longe de Deus, o que ele se torna longe de Deus. Então, antes de entrar na mensagem, vamos ver quem é esse jovem. Será que nós, muitas das vezes, não somos iguais a esse jovem? Será que muitas das vezes nós não olhamos para certas coisas e nos portamos iguaizinho a esse jovem? Então nós vemos que logo no começo, ele disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens. Primeira coisa que eu vejo neste jovem é que ele não se importava com o pai. Aquele jovem não se importava com o pai. Aquele jovem, quando ele pediu uma parte da herança para o pai, ele estava dizendo que o desejo dele é que tanto faz se o pai dele estivesse vivo ou morto. Aquele homem, ele queria receber uma herança enquanto o pai estava vivo. Então ele não se importava com o pai. Então nós vemos que este jovem é um jovem que ele não se importava muito com as pessoas que estavam ao seu redor. O pai o amava. O pai tinha um carinho por aquele rapaz. Mas aquele rapaz não tinha o mesmo carinho pelo seu pai. E quantas das vezes eu e você também não nos importamos com Deus da maneira que como deveríamos nos importar? Quantas das vezes nós não deveríamos priorizar a Deus e não priorizamos da maneira que se deveria? Quantas das vezes deveríamos dar um espaço para Deus em nossa vida, de fato como prioridade? E muitas das vezes Deus, ele acaba ficando com as rebarbas do nosso tempo de oração, de leitura, de meditação, de dedicação na obra, de amor, enfim. Então a primeira coisa que a Bíblia me diz sobre este jovem é que ele não se importava com o pai dele. Ele não se importava com a pessoa que amava ele. A segunda coisa que o texto me diz é que se ele era um jovem que foi viver dissolutamente, gastou tudo o que tinha, ele larga a casa do pai, o dinheiro que ele recebe, ele gasta. Aquele rapaz não se importava com absolutamente nada. Irmãos, eu fico me perguntando como há pessoas que não se importam com absolutamente nada em suas vidas. Tem pessoas que, se você encontrar com ela daqui 20 anos, a vida dela permanece do mesmo jeito, porque ela não tem importância de crescer, ela não tem importância de investir, ela não tem importância de nada. A vida dela é uma vida sem propósito algum. A vida desse jovem era uma vida sem propósito. Que propósito esse jovem tinha de vida? Você consegue ver algum propósito de vida na vida desse rapaz? Não há nenhum tipo de propósito. Você olha para a
da vida dele, você não vê nenhum tipo de objetividade de vida. Eu me surpreendo quando eu vejo pessoas que elas falam assim, ó, eu vou querer ser, um exemplo, juiz. A pessoa estuda de noite, abre mão de sair, abre mão de curtir com a família, abre mão de quase tudo na vida. Até que chega um dia, conseguiu. Objetivo de vida. Se abdica de coisas da vida para crescer, para conquistar, para galgar novos patamares na vida. Ela nunca está no mesmo plano. Você encontra ela sempre está progredindo e não regredindo. A sua vida sempre está ascendente e nunca o contrário. Sempre está galgando, crescendo. Como é bom encontrar pessoas assim, que ela nunca se contenta em estar nesse patamar. Ela luta, ela batalha, ela faz o que for necessário, ela vai à luta, ela fala, e sempre está ali. E como é bom ver isso. Esse jovem deixa muito claro, ele pega a fortuna do pai, não foi para fazer um investimento, não foi para empreender, não foi para nada, não foi para ele administrar. Ele pega o dinheiro do pai e vai o quê? Torrar. Literalmente rasgou o dinheiro. Viveu de uma maneira totalmente equivocada, de uma maneira totalmente... Então nós vemos um homem que não valoriza absolutamente nada. Um homem sem importância alguma na vida. Se eu te perguntar como você vai querer estar daqui 5 anos, você vai falar para mim, mas nem sei se eu vou estar vivo, mas você tem um plano B, caso você esteja? Caso você esteja, você tem que ter um plano B. Você tem um plano B, caso você esteja vivo daqui 5 anos? Daqui 10 anos, você tem um plano B? Se você não tiver um plano B, você sempre vai estar no plano A, que é esperando a morte. E aí não morre, passa 1 ano, não morre, passa 2 anos, não morre, passa 3 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, e está lá do mesmo jeito. Por quê? Porque nunca tem um plano B. Sem propósito, sem objetivo, está lá. 30 anos a pessoa do mesmo jeito, ela não muda, não conquista, nada. É o fato desse rapaz. Ele pega o dinheiro, se importava com alguma coisa? Não. O que ele vai fazer? Vai farrear. E acaba ficando sem nada. Então, por isso que diz que ele é o filho esbanjador. Agora eu te pergunto, você acha que esse rapaz ele gastou só nessa época aqui que ele pegou o dinheiro do pai? Você acha que antes ele não era assim? Você acha que antes ele era um homem também que não se importava com nada? Quem já ouviu esse termo? Quem aqui já teve que lutar muito por uma coisa e você sabe centavo por centavo quanto foi para você conquistar aquele algo? Pense no algo mais difícil que você conquistou na tua vida. O algo mais difícil para você conquistar. Quão trabalhoso foi? Você sabe centavo por centavo, não é? Pois é. Você acha que esse jovem sabia? Não sabia. Você acha que ele tem zelo por algo que ele não sabe? Não tem zelo. Por quê? Porque não foi ele que teve que batalhar de noite para conseguir. Por isso que ele era um homem que ele não tinha prioridade nenhuma de vida. Por quê? Porque sempre tinha alguém fazendo algo por ele. Quando ele pega o dinheiro do pai, foi ele que lutou a fazenda, foi ele que construiu tudo. Não foi. Ele ganhou aquele dinheiro, tudo de mão beijada. Se ele não valorizava antes, por que ele vai valorizar agora? Ele cata o dinheiro e faz o quê? Vai guardar? Vai investir? Não, ele cata e torra. Fica sem nada. Por quê? Porque ele não valorizava absolutamente nada. Terceira coisa que eu vejo desse jovem, por que ele quer ir embora da casa do pai, sendo que a casa do pai, se você olha, tinha 2 filhos? Por que o mais velho não vai embora? Por que o mais novo quer ir, mas só que o mais velho não vai? Porque ainda que o mais novo, ele é esbanjador e tal, porque na casa do pai, assim como na casa de Deus, na presença de Deus, viver uma vida cristã, tem o quê?
Tem restrições. Tem restrições. O mais novo não queria se submeter. Olha só, passa um tempo, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra bem longe. Ele poderia ter pego o dinheiro e ter ficado na casa do pai. Não, por que ele não ficou na casa do pai, mas foi embora? Porque ainda que ele pegasse o dinheiro e ficasse na casa do pai, ele não queria se submeter ao pai. Por que tem muitas pessoas que não querem ficar na igreja? Porque não querem se submeter a Deus. Não querem se submeter à palavra de Deus. Ah, mas agora eu vou ter que... a palavra de Deus. Irmão, para entrar no céu é assim. Há regras. Há padrões. Você não vive da maneira que você quer. Você não entra a hora que você quer. Você não faz as coisas na hora que você quer. Você vai no banco a hora que você quer. Se você chegar lá no banco 7 horas da manhã, está fechado. Mas irmão, se você bater na porta, sempre tem um segurança chato, meio gordinho, encostado perto da porta giratória lá, sabe? Sempre tem um assim, né? Se você bater lá e falar assim, meu filho, deixa eu entrar, o que esse guardinho fala? O que ele fala, tio? Tá fechado. Tá fechado, né, tio? Não tem jeito. Não abre. Só abre às 10. Já estão até acostumados, né? O pessoal começou a bater lá, ele já dá um migué e fala, lá vim perguntando que hora abre, né? Deixa eu ir para lá. Você vai entrar na hora que você quer? E se você passar das 4 horas da tarde e você for falar com o gerente? O gerente está lá? 3h30 já está arrumando as coisas para pegar o caminho da roça. Na casa do pai é a mesma coisa. Aquele jovem, você percebe que ele não queria se submeter ao pai. Quantas pessoas que não querem se submeter a Deus? Eu escutei esses dias uma pregação do Paul Washer. E ele falou uma coisa interessantíssima. Você acha que se Deus chegasse na porta do inferno, abrisse aquela porta e falasse para todas as pessoas que lá estão condenadas, e falasse assim, eu libero vocês, basta vocês me obedecer, vocês acham que essas pessoas fariam o quê? Sairiam do inferno e seguiriam a Deus? Não fariam isso. Elas pegariam na porta, fechariam e diriam a Deus, nós odiamos tudo que vem de você. Porque todas as pessoas foram para o inferno, sabendo que iriam para o inferno, mas resolveram ir para o inferno para não ter que obedecer a palavra de Deus. Todas as pessoas. Todas que lá estão, Deus não lança ninguém lá injusto, não. Deus, ele é justo. Por que estão lá? Não quiseram se submeter à palavra. Não quiseram aceitar o Filho dele, Jesus Cristo. Não quiseram se submeter às normas e às regras e padrões divinos. O que acontece? Então, a outra coisa que eu vejo desse jovem é que ele não queria se submeter ao pai. Ele achava da maneira que o pai administrava as coisas, estava errado. Meu pai não dá tudo o que eu peço. Tem gente que vem para a igreja e acha que é assim. Vem para a igreja e Deus não faz tudo o que eu quero. Deus não vai fazer tudo o que a gente quer mesmo. Imagina se Deus vai fazer tudo o que a gente quer. Um camarada te fecha no trânsito, aí quer matar ele, pronto, Deus vai lá e mata o cara. Imagina só. Que bom que Deus não faz tudo o que a gente quer. Então, a quarta coisa que eu vejo nesse jovem, que a Bíblia nos mostra a característica dele. Ele era um jovem que, versículo 14, e havendo ele gastado, ele gastou um pouquinho, ele gastou metade, ele gastou um quarto, ele ficou com pelo menos um bocado de moedinha para comprar um pão depois. Diz que ele gastou
Tudo, e tudo mesmo. Sabe o que isso daí me mostra? Diz que ele gastou dissolutamente. O que é dissolutamente? Você quer ver uma coisa? Você quer ver com o que ele gastou esse dinheiro? Pastor, a Bíblia fala. Quer ver? Versículo 30. Você quer ver com o que ele gastou? Por isso que a Bíblia fala dissolutamente. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Ele gastou com gandaia. O que é dissolutamente? Esse homem aí, saiu distribuindo dinheiro, saiu rasgando dinheiro, pagando bebida para todo mundo, mulherada, sabe? Aquela bagunça. Pois é, esse era esse jovem. Sabe o que a Bíblia me diz a respeito dele? Ele era um jovem que não tinha limite. Pessoas sem limites. Esse é uma das características desse jovem. Ele não tinha limite para as coisas. Se ele não queria obedecer regras e padrões divinos, isso daí prova uma coisa, que quando o pai deu o dinheiro para ele, você acha que o pai não conhecia quem era esse filho? Acho que o pai sabia. Ele pega o dinheiro e vai o quê? Gandaiar. Tinha limite? Você acha que ele pensou que poderia ter um problema? Uma pessoa que raciocina, pensa o seguinte: eu vou guardar uma quirelinha, eu vou guardar aqui um negocinho, vai que me dá uma gripe e eu preciso comprar vai que fura o pneu do meu cavalo e eu tenho que trocar. Vai que acaba a bateria do meu relógio e eu tenho que trocar. Não é assim? Uma pessoa sem limite, ela não tem limite. Aquele homem, ele não parou para pensar que ele poderia precisar de um dinheiro depois. Aquele homem, ele não parou para raciocinar que ele, a partir de agora, ele não estava mais na casa do pai. Ele decidiu ir embora da casa do pai. E ele vai viver da maneira que ele acha melhor, não é assim? Deus dita a regra para a humanidade, não dita? Ô meu filho, me obedeça. Mas aí as pessoas querem fazer o quê? Pode deixar. Eu sei o que eu estou fazendo. Vai se estoura. Arrebenta com a vida. Esse jovem fez a mesma coisa. Eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, a partir daquele momento, aquele rapaz, ele não estava mais dentro da casa do pai, sendo cuidado com leite, ninho e pera na geladeira. Ele não estava mais sendo criado a sustagem, a Nestonzinho batido de manhã. Não. Agora o camarada tinha que se virar por si. Agora ele é ele. Ele pega o dinheiro e faz o quê? Uma pessoa sem limite, ele foi gastar, foi tudo. Pegou o dinheiro na mão, arregaçou. Isso daí mostra uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de freio. E hoje as pessoas, irmãos, elas querem viver com Deus sem limites. Elas não possuem limites nenhum de nada. Elas querem viver com Deus sem nenhum tipo de limite. Se Deus estipular limite para elas, elas vão embora. Eu deixei a igreja porque a igreja exige. Uma igreja, a Bíblia exige que você viva assim. Que você tenha um estilo de vida moral, ético. Que você ande de uma maneira que agrade a Deus, é a Bíblia. Aí as pessoas querem viver sem limite. Tem como ela andar desse jeito com Cristo? Não tem. Qual que é a solução? Pessoas sem limites. Se estourou, não foi? Mas o que eu quero falar nessa noite, 3 coisas que aquele jovem fez de maneira correta. Aquele jovem fez 3 coisas de maneira correta. Entre tantas coisas que ele, da sua personalidade, de como ele era, um rapaz mimado, um rapaz assim, tantas coisas erradas nesse jovem, ele, diante da situação, Deus permitiu que ele vivesse o que ele vivesse, para que ele tomasse as decisões certas.
Irmãos, muitas das vezes Deus nos dá corda, irmão. Irmão, quantas das vezes Deus não dá corda? Ele fala assim, vai meu filho, e eu e você, todo errado, vamos. E Deus só vai olhando e vendo você se meter pelos buracos, pelos caminhos. Aí Deus fala, quem aqui já subiu numa árvore? E para subir é tão fácil. Quem aqui já subiu num muro, numa árvore, vai subindo, subindo, subindo? Quando você chega num ponto, você olha para baixo. Aí você pensa, agora vem a parte difícil da história. Você vai subindo, nossa! Aqui eu consigo subir! E já está uns 10 metros de altura e está subindo. Só tem um problema, subir é fácil. Aí a hora que você está preso na árvore, você dá uma olhadinha, você olha para baixo, aí você pensa nessa hora, como é que eu vou descer? Não é assim? Para subir você vai que vai escalando, vai subindo. Depois, na hora de você descer, você não consegue enxergar onde colocar o pé. Então para descer é mais difícil. Tem muitas vezes que Deus, Ele vai olhando e vai deixando eu e você subir. Ele vai dando corda. E no meio do caminho Ele vai avisando, cuidado que o negócio tá, você não vai descer, hein? Eu quando escalava, meu pai gritava do outro lado, você vai cair. Estava em cima da casa, soltando pipa, lá em cima. Lá do outro lado, quebrando todas as telhas. Você vai cair! Deus, irmãos, muitas das vezes, Ele fica de olho em mim e você falando, vai lá. Mesma coisa. Deus estava dando corda para esse rapaz. E aí, para ele tomar 3 atitudes corretas. Primeira coisa, ele diz, tornando em si, versículo 17, tornando em si, eu gosto da tradução que diz, caindo em si. Aquele rapaz, ele teve um momento de lucidez. Irmãos, devemos dar ouvido aos momentos de lucidez que nós temos. O que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou conduzindo a minha vida? O que eu estou fazendo? O que eu estou esperando do amanhã? Se eu continuar assim, como que vai ser? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Você continuando a viver de qualquer jeito, gastando desenfreadamente, o que vai acontecer de você amanhã? Se endividando, em cima de dívida, isso e aquilo, o que vai acontecer com você amanhã? Vai ter enrolado numa bola terrível de neve e não vai conseguir sair dela. Caindo em si, um lapso de lucidez. Deu um estalo na cabeça dele. Aquele rapaz, ele viu, ele teve um estalo de consciência. Ele viu a miséria que ele estava enfiado. Ele conseguiu compreender as besteiras que ele estava fazendo até então. Pastor, por que você diz isso? Olha o texto, irmão. Tornando em si disse, ele não disse para ninguém, ele disse para ele mesmo. Ele chega numa conclusão. Ele faz uma análise da vida dele, onde ele está sentado cuidando de porcos, tentando se alimentar de lavagem. Que situação que ele chegou? Então ele chega numa conclusão. Ele disse para ele mesmo, quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aquele rapaz, ele teve um momento de lucidez. Eu estava reclamando que na casa do pai estava ruim, eu estava reclamando que as regras do pai estavam difíceis, e agora eu me encontro aqui, cuidando de porco, miserável, numa situação triste. E quantas das vezes Deus não deixa eu e você caminhar até chegar a esse ponto, para que eu e você reflitamos e olhamos e falamos assim, Deus estava me avisando, Deus estava, e todo momento Deus ele vai falando, Deus ele vai conduzindo. Mas aquele rapaz, ele chega numa conclusão, e ele consegue se enxergar numa miséria, que ele fala assim, os empregados do meu pai. Irmão, aquele homem, ele tinha o mesmo poder, quando ele morava com o pai, ele tinha o mesmo poder que o pai. Se acordar de manhã, imagina os empregados levando um cafezinho na cama. Naquela época,
época, que privilégio, e não estava bom. Quantas pessoas que Deus dá livramento, que Deus traz abundância, que Deus faz milagre, que Deus faz tanta coisa, e ainda assim não está bom? Ainda assim não está bom. Mas aquele rapaz, ele chega ao ponto de reconhecer, ele tem um lapso, ele chega numa conclusão, ele olha para a situação dele e fala assim: olha, quando eu morava lá parecia ruim, mas até os empregados, os trabalhadores dele estão melhor do que eu que sou filho. Olha que ponto eu cheguei. Olha que ponto que eu cheguei. Então a primeira coisa que esse jovem ele faz, ele tira uma conclusão, dá um estalo de consciência nele. Nossa, como que eu não estava vendo isso? Dá um estalo de consciência nele. Naquele momento ele consegue de olhar para a situação que ele estava vivendo e ver que as escolhas que ele fez, a partir do momento que ele saiu da casa do pai, não foi a melhor escolha que ele fez. Ele não ter dado nunca valor para nada, não foi as melhores coisas que ele fez na vida, porque todo esse monte de falhas dele levou ele aonde ele se encontrava. Hoje muitas pessoas reclamam da vida, mas só que elas se esquecem que foi muitas escolhas erradas que as levaram para lá. Muitas escolhas erradas. Muitas pessoas não valorizavam muitas oportunidades que tiveram na vida. Muitas pessoas nunca deram valor para determinadas coisas da vida. Hora que olha lá, tinha a faca e o queijo na mão. Caindo em si, um momento de consciência, um momento de análise, um momento de conclusão. Quantas pessoas que não chegam a esse momento? Elas continuam a viver assim até a sua miséria e a sua desgraça final. Muitas pessoas elas continuam dessa maneira até quando elas estão velhas, e quando você olha aquelas pessoas com a vida toda arrebentada, e você fala: poxa, como que essa pessoa nunca pensou nisso, nunca parou para raciocinar nisso? Quando nós olhamos e vemos pessoas, fala assim: como que essa pessoa não vê que ela está morando numa situação assim? Como que essa pessoa ela vê que... Muitas pessoas passam pela vida, elas passam pela vida como se a vida delas tivesse sido em vão, porque foram uma vida toda sem propósito, sem... Quantas das vezes você vê as pessoas e vê uma vida que foi só cachaça, bebedeira e bagunça, e passa pela vida, construiu o quê? Nada. Tem o quê? Nada. Fez o quê? Nada. Não ajudou ninguém, não se ajudou, não fez nada. Qual que é a conclusão dessa vida? Nenhuma. Esse rapaz, ele teve um momento de lucidez, caindo em si. Ele falou para ele mesmo, ele chega numa conclusão. Segunda coisa, ele chega numa conclusão, e aí ele tem uma coisa que muitas pessoas não têm. Uma coisa é você saber que você precisa fazer. Outra coisa é fazer. Eu sei que eu preciso fazer tal coisa. A tal procrastinação. Você vai jogando para frente, vai empurrando com a barriga. Eu preciso pregar aquele quadro. Você sabe, toda hora que você olha para o quadro, você sabe que precisa pregar o quadro. Mas você nunca prega. Entre você saber o que você precisa fazer e você fazer, são duas coisas totalmente diferentes. Você saber o que você precisa fazer e você não fizer, você vai continuar sempre empatado. Não, mas eu sei o que preciso fazer. Mas se você não fizer, não vai mudar nada. Muita gente não entende isso. Se você continuar, irmão, achando que Deus vai... Irmão, você vai continuar estacionado. Se você não começar a ler Bíblia hoje, se você não começar a orar hoje, você não vai construir hábito de oração. Você não vai construir hábito de leitura bíblica. Você não vai ter mais conhecimento se você não estudar, se você não pesquisar. Deus não vai fazer com isso caia do céu. Não, eu sei que eu preciso ler mais a Bíblia. E por que não ler? Eu sei que eu preciso orar mais. E por que não ora? Aquele rapaz, ele fala assim, ó. Versículo 18, olha o que ele fala. Ele ainda está falando. Aqui ele está falando para ele mesmo, o que ele precisa fazer.
levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi. Está vendo o que ele fala? Aqui ele está falando com ele mesmo. Aqui ele está falando uma coisa que ele precisa. O que ele precisa fazer. Aí vem a segunda parte da história. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude. Irmãos, enquanto nós ficarmos, mas eu sei, pastor, que eu preciso fazer. Aí eu digo, por que não faz? Eu sei que eu preciso mudar, e por que não muda? Eu sei que eu preciso tomar uma atitude, e por que não toma? Aquele rapaz, ele chega numa conclusão e ele não fica de braço cruzado. O que ele faz? Levantando-se, foi. Levantando-se, foi. Ele toma uma atitude na vida dele, coisa que antes ele não tinha. Sabe por que ele não tinha? Porque ele nunca precisou. Ele nunca precisou fazer algo semelhante a essa. Sabe por que ele nunca precisou? Porque os empregados do pai sempre estavam lá. E ele sabia que se desse alguma coisa errada, o pai estava lá. Ah, não, meu pai tem empregado, meu pai, qualquer coisa eu chamo meu pai. Ah, qualquer coisa eu ligo para o meu pai. De repente aquele rapaz, ele chega a uma conclusão, e ele fica de braço cruzado, falando, nossa, céu. Não, ele foi ter com o pai. Se você sabe, irmãos, que a tua vida espiritual poderia estar aqui, para você chegar lá, você precisa fazer o quê? Tem que começar. Tem que começar. Ah, mas tem que começar. Se um dia você quiser ter uma vida com Deus piedosa, eu não sei como as pessoas conseguem ter uma vida assim. Elas não começaram do jeito que você está vendo. Foram anos de preparo, foram anos de abrir mão de muitas coisas, foram anos de treinamento, foram anos abrindo mão do seu eu e optando pelo Senhor e tomando atitude de orar, de jejuar, de ler, de estudar. E aí as pessoas ficam de braço cruzado querendo um dia ter o conhecimento de fulano, saber orar como ciclano, mas não tira 10 minutos para orar. Vai orar de que jeito? Não ora. Vai interpretar a Bíblia do que jeito? Nem lê a Bíblia. Então aquele homem, ele toma uma ação, ele tem uma conclusão, e quando ele conclui que eu preciso fazer, o que eu vou fazer? Fazer. Preciso fazer, faça. Amém? Faça. Eu tenho que fazer, faça. Chega de empurrar com a barriga. Vamos lá, irmãos. Chega de... Jesus está contando uma história, está contando uma parábola, e ele dá detalhes. Olha como Jesus dá detalhes da situação. Jesus poderia ter resumido os pontos principais e acabou. Jesus faz questão de contar de como aquele jovem sai da casa do pai e como ele retorna. Hoje eu não vou falar, o tempo não permite, do retorno dele. Eu só vou falar dos 3 pontos, que é a conclusão, a ação e o versículo 21. Vamos lá? E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que aquele rapaz ele faz, irmãos? A coisa mais difícil da humanidade. O quê? Não foi se humilhar. Se arrependeu. Ele chega diante do Pai. Eu encerro essa mensagem com uma história. Uma discussão muito
acalorada entre o pai e o filho, por uma coisa besta. E o filho pega as coisas dele e vai embora de casa. Pega o trem na cidade e entra no vagão, some. 20 anos se passam. Aquele rapaz desses 20 anos padeceu, irmão. Padeceu. Dormiu na casa dos outros, passou humilhação. Pense numa situação terrível na vida. Passou fome, passou frio. Nesses 20 anos, um belo dia, ele sentado numa praça, ele vê o pai e o filho brincando. E ele sentado sozinho numa praça, passado 20 anos, ele vê o pai e o filho brincando. De quem ele se lembra? Ele escreve uma carta, falando para o pai que estava com saudade, que o tempo foi uma discussão besta, uma discussão tola, e se passaram 20 anos, quanto aqueles homens perderam por ficarem 20 anos sem se falar, sem se ver, com um ódio terrível um do outro. E ele escreveu uma carta, e ele disse assim: pai, se o Senhor me perdoar, o Senhor amarra na estação um pano branco, que eu vou saber que é um sinal para eu poder descer, que o Senhor vai estar lá para me receber. Quando ele estava chegando na estação, não tinha pano branco. Quando estava próximo de uma parada, todas as folhas de uma árvore pintada de branco, uma por uma, todas as folhas da árvore pintada de branco. Uma parte da estação pintada de branco. E aquele rapaz desce e se abraça com teu pai e se arrepende de uma briga besta, de um algo tão banal. E aquele rapaz, o tanto que sofreu longe do pai durante 20 anos. O arrependimento desse jovem é a parte mais notável da vida dele. Ele poderia ter qualquer qualidade magnífica. Se esse homem não se arrependesse, todas as qualidades dele não valeriam de nada. Aquele rapaz, ele poderia agora estar bem sucedido. Aquele rapaz, ele poderia estar como dono de muitas fazendas. Com aquele dinheiro que ele pegou, o pai até então não sabia o que aconteceu com ele. Ele poderia ter comprado fazendas, investido em gado, eu não sei, e ter sido uma pessoa extremamente bem-sucedida. Mas se ainda assim ele não voltasse e não se arrependesse, todas as qualidades dele, o que isso daí nos mostra? Que Deus, que Cristo fala conosco, irmãos, que ainda que tenhamos tudo, sem arrependimento não vale nada. Ainda que tenhamos riqueza, sem arrependimento não é nada. Ainda que tenhamos uma vida boa, sem arrependimento não é nada. Aquele homem, ele tira uma conclusão que ele é um miserável longe do Pai. Ou seja, uma conclusão que eu e você longe de Deus, nós não somos nada. Sabemos o que precisamos fazer, mas muitas das vezes não fazemos. E aqui a Bíblia ensina o que? A levantarmos e fazer. Ir e fazer. E a terceira coisa é o reconhecimento do arrependimento que precisamos ter dia após dia. Essa passagem ela é muito mais complexa do que nós imaginamos. Isso daí que eu contei só até a parte que ele volta. Tem ainda a seguir que a parte 2, que é o resultado do filho que fica. O irmão dele que ficou tem uma atitude totalmente inesperada. Que em vez de se alegrar com a volta do irmão, ele se enfurece. Que isso dá para uma próxima mensagem, para falarmos somente sobre esse irmão que ficou.
esse filho desse homem que ficou. Amém? Que cada dia, irmão, possamos olhar a nossa vida e chegarmos a certas conclusões de erros, de faltas, de situações, de fazermos em vez de saber que precisa ser feito, mas fazer. Parar de falar, não, mas eu sei. Não, é ir fazer, levantar-me-ei, tudo bem. E aí eu tirei, tudo bem. Levantando, foi e fez o que tinha que fazer. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira estaremos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor?